Nobres amigos e amigas do nosso canal e os demais que nos assistem, um bom dia, uma boa tarde ou boa noite. Sei que você vai ver esse vídeo. E um bom final de semana para todos. Vamos concluir o nosso assunto das 3 últimas semanas, que foram macronutrientes. Falamos do nitrogênio, falamos do potássio, falamos do fósforo e existem outros macronutrientes. O que é que acontece? A gente já sabe que os macronutrientes as plantas precisam em maior quantidade. E o solo, tudo que está sobre ele, é alimentado por ele. Então, todos os macronutrientes têm que estar no solo para que a cultura desenvolva e tenha uma progressão saudável como a gente deseja. Mas a gente sabe que existem as deficiências nutricionais do solo. Não existe solo pobre, solo ruim, solo fraco. Existe solo mal manejado. É aquela história. Manejo, observação, patrulhamento na propriedade. Então não existe solo fraco, solo ruim, não. Se você observar, em todo tipo de solo existe planta, mato. Se ela está ali, porque tem algo nutrindo ela. Então, quando a gente parte para a cultura, uma coisa mais específica para plantio e fator econômico, a gente tem que ter um olhar mais atencioso com o solo, com a propriedade, com a cultura. Então, tudo que está sobre o solo, naturalmente, é alimentado por ele. Mas, naturalmente também, o solo passa a ter deficiências. E essas deficiências a gente precisa corrigir. Muitas vezes se corrige, muitas vezes não. Frequentemente, o agricultor ou agricultora corrige com adubo. Mas precisamos saber que adubo é um suplemento para um solo que precisa de correção. Adubo não é uma nutrição definitiva para o solo. O adubo é um suplemento, até enquanto o solo não se recupera. Então, se você tem insumos naturais, use os insumos naturais. O adubo é química, então é um suplemento químico. Na correção do solo, ele pode ser usado, mas de maneira a correção. O adubo não pode ser um suplemento permanente. A gente tem que entender e saber que tudo que o solo precisa está, tudo que a planta precisa está no solo. A gente usa o suplemento para correção, não constantemente, como se o solo precisasse constantemente de adubação. Não. O solo precisa de manejo, observação e recuperação. É aquela história. Observa, maneja e patrulha. Mas muitos de vocês, agricultores, como eu também, muitas vezes tem aquela dificuldade de saber o que está sendo introduzido no seu solo. Que tipo de macro e micronutrientes estou introduzindo no meu solo? Aí você compra o adubo, às vezes você compra ele na casa de ração, na casa agropecuária, por quilo. E muitas vezes você não sabe que tipo de suplemento é aquele. O que é aquele adubo que você comprou consta de suplementação para a minha cultura. Aí o que acontece? Quando a gente não tem esse conhecimento, a gente pode usar uma questão muito prática, que você já estudou, eu já estudei, até seu filho deve estar estudando ou já estudou. A tabela periódica. Na tabela periódica, ela indica por letra os elementos que está naquele adubo. Os elementos que vão nutrir sua planta ou nutrir a sua cultivar. Então, quando tem o Na é sódio, o K é potássio, o P é fósforo, o N é nitrogênio. Então, todo esse aparato de nutrição
de macronutrientes ou de micronutrientes que vai no suplemento adubo, a gente pode ter a noção do que é observando a tabela periódica. Uma questão bem prática e fácil. Assim, agricultor ou agricultora, você vai estar sabendo o que você está introduzindo no seu solo. Não podemos esquecer que o adubo ele é um suplemento para suprir de imediato ou a curto ou longo prazo a necessidade do seu solo, caso você não tenha insumos naturais. Então, essa questão de você ver e saber o que está introduzindo no seu solo, você usa a tabela periódica. Lá ela está marcando os elementos que está sendo introduzido no seu solo através do adubo agricultor. Uma forma prática, fácil, que você vai saber exatamente o que está ali introduzindo na sua cultura. Dessa forma, desse jeito, você vai estar sempre bem antenado e bem ligado na adubação do seu solo. E não se esqueça, observar, patrulhar e manejar, para que o solo venha a ter uma condição que não precise de adubação, porque tudo que está sobre o solo é alimentado por ele, mas o solo precisa estar nutrido. Não podemos esquecer da microbiologia do solo. É ela que faz todo o processo e disponibiliza tudo para a planta. Um abraço a todos, um ótimo final de semana, uma ótima semana e fiquem todos em paz. E até o nosso próximo sábado, que a gente vai continuar nosso trabalho agora falando sobre micronutrientes. Falamos sobre macronutrientes, agora vamos conversar um pouco sobre micronutrientes. Um abraço a todos e boa semana.